Livros de Sangue, Volume 1, Clive Barker. O Yattering e Jack. Narração, Dani Bernardo. E o diabo sorriu, pois seu pecado preferido é o orgulho que imita a humildade. Samuel Taylor Coleridge. O Yattering não conseguia compreender por qual razão os poderes que dure o seu domínio, que dure a era de cagar luz na cabeça dos condenados, tinham-no enviado do inferno para perseguir Jack e Polo. Sempre que tentava indagar sobre o sistema a seu mestre, apenas ao formular a simples pergunta, o que estou fazendo aqui, recebia como resposta uma breve repreensão por sua curiosidade. Fora de sua alçada era a resposta. Sua alçada era apenas cumprir. Ou morrer tentando. E após 6 meses perseguindo o Polo, o linguarudo Yattering começava a ver a extinção como uma opção possível. Aquela interminável brincadeira de esconde-esconde não beneficiava a ninguém, para sua imensa frustração. Ele temia as úlceras, temia a lepra psicossomática, condição a que demônios inferiores como ele eram suscetíveis, ou o pior de tudo, temia perder completamente a calma e matar o homem num ataque de nervos incontrolável. Mas o que era mesmo Jack Polo? O importador de picles. Pelas bolas de Levítico, era um reles importador de picles. Sua vida era exaustiva, a família era chata, as políticas simplórias e a teologia inexistente. O homem tinha a natureza de um pra nada, um zero à esquerda. Por que se importar com um tipo como aquele? Não se tratava de um Fausto, um selador de pactos, um vendedor de almas. Ele não olharia 2 vezes para a chance da inspiração divina. Fungaria, daria de ombros e continuaria com a importação de picles. Mesmo assim, o Yattering estava preso naquela casa, pela longa noite e o dia ainda mais longo, até que enlouquecesse o homem, ou chegasse perto disso. Seria um serviço demorado, quiçá interminável. Sim, havia momentos em que até a lepra psicossomática parecia suportável, se ela significasse o afastamento por invalidez dessa missão impossível. De sua parte, Jack J. Polo continuava a ser o mais leso dos homens. Sempre tinha sido assim. Na verdade, sua história era permeada de vítimas de sua ingenuidade. Quando a falecida e lamentada esposa o traía, ele estava em casa em pelo menos 2 vezes, vendo televisão. Ele era o último a saber. E as pistas que deixavam. Um homem cego, surdo e estúpido teria suspeitado de algo, mas não Jack. Ele passava o tempo todo cuidando do trabalho chato dele e jamais percebia o aroma do perfume do amante, ou a regularidade anormal com que a esposa trocava os panos de cama. Não ficou menos desinteressado nos eventos quando a filha mais nova, Amanda, lhe confessou a lesbianidade. A resposta foi um suspiro e um olhar intrigado. Tudo bem, querida, só não engravide, respondeu e foi passear no jardim, jovial como nunca. Que chances tinha ele contra um homem desses? Há uma criatura treinada para enfiar os dedos intrometidos nas feridas da psique humana. Polo fornecia uma superfície tão glacial, tão inteiramente desprovida de marcas distintivas, que negava à malícia qualquer domínio. Os eventos não pareciam abrir nenhuma fissura em sua indiferença completa. Os desastres de sua vida pareciam não ferir a mente de maneira nenhuma. Quando volta e meia era confrontado com a verdade a respeito da infidelidade da esposa, que encontrou trepando no banheiro, não se sentiu machucado ou humilhado. Acontece, disse a si mesmo, saindo do banheiro para deixá-los finalizar o que tinham começado. Che será, será. Che será, será. O sujeito proferia aquela maldita frase com uma regularidade monótona. Parecia viver sob a filosofia do fatalismo, permitindo que ataques à masculinidade, ambição e dignidade escorressem de seu ego como água da chuva naquela cabeça calva. O Yattering tinha ouvido a esposa de Polo confessar tudo ao marido. Estava pendurado de cabeça para baixo no bocal da lâmpada, completamente invisível, e a cena o fez estremecer. A pecadora estava perturbada, implorando para que ele a acusasse, gritasse com ela, até mesmo batesse nela.
Porém, em vez de lhe dispensar a satisfação do ódio, Polo somente deu de ombros e deixou-a dizer tudo sem interrupção, até que ela não tivesse mais nada guardado no peito. Ao fim, ela acabou liberando mais frustração e tristeza do que culpa. O Yattery já tinha ouvido ela contar ao espelho do banheiro como se sentia insultada pela ausência de manifestações de raiva do marido. Pouco depois, ela se jogou da varanda do cinema Roxy. O suicídio, de algumas maneiras, era conveniente ao demônio. Com a esposa morta e as filhas longe de casa, ele podia planejar truques mais elaborados para abalar os nervos da vítima, sem precisar se preocupar nem mesmo com a revelação de sua presença a criaturas que os poderes não proibiam a atacar. Mas a ausência da esposa deixava a casa vazia durante os dias, e isso logo se tornou um fardo tedioso, quase insuportável para o Yattery. O intervalo das 9 às 17 horas, sozinho na casa, parecia não ter fim. Ele lastimava e circulava, planejando vinganças bizarras e impraticáveis contra o tal Polo, passando pelos cômodos, rancoroso, acompanhado apenas dos cliques e zumbidos da casa, quando os radiadores esfriavam ou o refrigerador ligava e desligava. A situação rapidamente ficou tão desesperadora que a chegada da correspondência de meio-dia era o ponto alto da rotina, e uma melancolia inabalável tomava o Yattery quando o carteiro não tinha nada para entregar e passava direto até a casa vizinha. Quando Jack voltava, os jogos começavam para valer. A habitual rotina de aquecimento. Ele encontrava Jack diante da porta e impedia a chave de girar na fechadura. A disputa duraria 1 ou 2 minutos, até Jack por acaso encontrar o limite da resistência do demônio e vencer aquele dia. Uma vez lá dentro, ele balançava todos os abajures. O homem apenas ignorava a performance, por mais violenta que fosse a movimentação. Às vezes, dava de ombro e murmurava, subsidiência, baixinho, e então, inevitavelmente, será. No banheiro, o Yattery passava a pasta de dente no assento do vaso sanitário e entupia o chuveiro com papel higiênico encharcado. Chegava a dividir o banho com Jack, pendurado invisível na barra que segurava a cortina do box, murmurando sugestões obscenas no ouvido dele. Sempre funcionava. Ensinavam aos demônios da academia. As obscenidades no ouvido jamais falhavam em perturbar os clientes, fazendo-os pensar que eram eles mesmos que concebiam esses atos perniciosos e levando-os à aversão a si próprios, depois à rejeição e, enfim, à loucura. Claro, em alguns casos as vítimas ficavam tão inflamadas com as sugestões dos sussurros que saíam às ruas e agiam de acordo com elas. Sob tais circunstâncias, as vítimas geralmente eram detidas e encarceradas. A prisão as levava a outros crimes e a uma lenta redução de reservas morais, e a vitória era obtida por essa rota. De um jeito ou de outro, a insanidade extravasava. No entanto, por algum motivo, a regra não se aplicava a Polo. Ele era imperturbável, uma torre de propriedade. Na verdade, do modo como as coisas estavam andando, o Yattery é quem ficaria doido. Estava cansado, cansadíssimo. Dias intermináveis atormentando o gato, lendo as tirinhas do jornal do dia anterior, assistindo a programas de auditório. Isso o esgotava. Nos últimos tempos, ficou apaixonado pela mulher que vivia do outro lado da rua. Uma jovem viúva que parecia passar a maior parte do tempo desfilando completamente nua pela casa. Às vezes era quase insuportável, no meio do dia, quando o carteiro não passava, observar a mulher e saber que não podia ultrapassar os limites da casa de Polo. Era a lei. O Yattery era um demônio menor, e sua captura de almas estava estritamente confinada aos perímetros da casa da vítima. Dar um passo para fora seria ceder todos os poderes à vítima, colocar-se à mercê da humanidade. Durante os meses inteiros de junho, julho e a maior parte de agosto, ele suou em sua prisão. E durante todos esses meses quentes e iluminados, Jack Polo manteve completa indiferença aos ataques do Yattery. Era demasiado embaraçoso, e isso aos poucos destruía a autoconfiança do demônio. Ver a plácida vítima sobreviver a cada tentativa de provação ou ardil realizado.
O Yattering chorava. O Yattering gritava. Num ataque de angústia descontrolada, ferveu a água do aquário, escalfando os barrigudinhos. Polo nada viu, nada ouviu. Até que, no final de setembro, o Yattering quebrou uma das primeiras regras de sua condição e apelou diretamente aos mestres. O outono é a estação do inferno, e os demônios de dominações mais elevadas sentiam-se benignos. Concederam uma audiência à sua criatura. Qual o seu desejo? Perguntou Beelzebu, e a voz escureceu o ar da sala. Esse homem, começou o Yattering nervosamente. Sim, esse tal de Polo. Sim, não consigo fazer nada com ele. Não consigo deixá-lo em pânico. Não consigo causar medo, nem mesmo uma leve preocupação. Sou estéril ao Senhor das Moscas e queria me livrar de minha miséria. Por um momento, o rosto de Beelzebu surgiu no espelho sobre a cornija da lareira. E qual o seu desejo? Beelzebu era parte elefante e parte vespa. O Yattering ficou apavorado. Eu desejo morrer. Não pode morrer. Neste mundo. Morrer apenas neste mundo. Desaparecer. Ser substituído. Não morrerá. Mas não consigo vencê-lo. Gritou o Yattering lacrimoso. Você deve. Por quê? Porque nós ordenamos. Beelzebu sempre usava o nós no plural majestático, embora não tivesse qualificação para isso. Permiti-vos ao menos que eu saiba por que estou nessa casa. Apelou Yattering. O que ele é? Nada. Ele não é nada. Beelzebu achou estupendo. Riu, zumbiu, trombeteou. Jack Johnson Polo é filho de uma idólatra da Igreja da Salvação Perdida. Ele nos pertence. Mas por que o desejais? Ele é tão chato. Desejamos porque sua alma nos foi prometida. E a mãe não nos entregou. Ou a si mesma, por sinal. Ela nos enganou. Morreu nos braços de um padre e foi escoltada com segurança ao... A palavra seguinte era um anátema. O Senhor das Moscas mal conseguia pronunciá-la. Paraíso, concluiu Beelzebu, com infinita perda na voz. Paraíso, repetiu Yattering, sem saber muito bem o que a palavra significava. Polo deve ser caçado em nome do antigo e punido pelos crimes da mãe. Tormento algum é demasiado intenso para uma família que nos enganou. Estou cansado, suplicou Yattering, ousando se aproximar do espelho. Por favor, eu vos imploro. Capture esse homem, disse Beelzebu, ou sofrerá em seu lugar. A figura no espelho balançou o tronco preto e amarelo e desapareceu. Onde está seu orgulho? Disse a voz do mestre, diminuindo a distância. Orgulho, Yattering, orgulho. Então se foi. Em sua frustração, o Yattering pegou o gato e o lançou no fogo, onde ele foi rapidamente cremado. Se ao menos a lei permitisse que uma crueldade fácil como essa fosse aplicada em carne humana, pensou. Ao menos isso. Ao menos isso. Então, ele faria Polo sofrer esses tormentos. Mas não. O Yattering conhecia as leis tão bem como a palma da mão. Elas haviam sido escochadas em seu córtex exposto por seus professores quando ele era um demônio novato. E a primeira lei dizia: não tocará em tuas vítimas. Jamais tinham-lhe explicado a pertinência dessa lei, mas ela vigorava. Não tocarás. Então, todo o doloroso processo continuava. Dia vem, dia vai, e o homem ainda não demonstrava qualquer sinal de submissão. Nas semanas seguintes, o Yattering matou outros 2 gatos, que Polo levara para casa com a intenção de que substituísse o amado Fred, agora cinzas. A primeira dessas pobres vítimas foi afogada no vaso sanitário numa ociosa tarde de sexta-feira. Foi uma grande satisfação ver a expressão de desgosto registrada na face de Polo ao abrir o zíper da barguilha e olhar para baixo. Mas qualquer prazer que o Yattering tenha sentido com o transtorno de Jack foi cancelado ao perceber como o homem lidou com o gato morto de modo despreocupadamente eficaz, içando um monte de pelos molhados do vaso
enrolando-o com uma toalha e enterrando no jardim dos fundos, mal emitindo um murmúrio. O terceiro gato que Polo trouxe para casa percebeu a presença invisível do demônio desde o começo. Aquela semana, no meio de novembro, foi de fato divertida, quando a vida do Yattering quase se tornou interessante, enquanto brincava de gato e rato com Fred III. Fred fazia o papel de rato. Como gatos não são animais especialmente brilhantes, a brincadeira não era lá um grande desafio intelectual, mas animava aqueles intermináveis dias de espera, assombro e fracasso. Pelo menos a criatura reconhecia a presença do Yattering. Ao fim, entretanto, num péssimo humor, causado pelo novo casamento da vizinha nua, o demônio perdeu a paciência com o gato. Ele estava afiando as unhas no carpete de nylon, arranhando e escarpelando um monte por horas sem fim. O barulho deixou os dentes metafísicos da criatura no limite. Ele olhou para o gato uma vez, sem demora, e o explodiu como se o animal tivesse engolido uma granada ativada. O efeito foi espetacular. Os resultados eram nojentos. Miolos de gato, pelos de gato, entranhas de gato por toda a parte. Polo chegou exausto em casa aquela noite e parou na porta da sala de jantar, a face enojada, examinando a carnificina restante de Fred III. Malditos cães, disse. Malditos cães, malditos. Havia raiva em sua voz. Sim, exultou Yattering. Raiva. O homem estava irritado. Havia uma clara evidência de emoção no rosto. Exaltado, o demônio correu pela casa, determinado a capitalizar em cima da vitória. Ele abriu e bateu todas as portas, destruiu vasos, balançou os abajures. Polo apenas limpou o gato. O Yattering se jogou escada abaixo, rasgou um travesseiro. Personificou uma coisa manca com apetite por carne humana no sótão, dando risadinhas. Polo apenas enterrou Fred III ao lado do túmulo de Fred II e das cinzas de Fred I. Então se retirou para a cama, sem o travesseiro. O demônio ficou completamente perplexo. Se o sujeito, no máximo, piscava de preocupação quando o gato explodia na sala de jantar, quais as chances de vencer o desgraçado? Restava uma última oportunidade. O Natal estava chegando e as filhas de Jack retornariam ao seio da família. Talvez elas pudessem convencê-lo de que nem tudo estava bem no mundo. Talvez pudessem cravar as unhas em sua sólida indiferença e iniciar sua derrocada. Apostando todas as fichas, o Yattering esperou as semanas até o fim de dezembro, planejando ataques com toda a malícia imaginativa que podia reunir. Enquanto isso, a vida de Jack prosseguia. Ele parecia viver separado de sua experiência, levando a vida como autor que pode escrever um conto absurdo e nunca se envolver muito a fundo na narrativa. De vários modos significativos, no entanto, demonstrou entusiasmo pelo feriado que se aproximava. Limpou o quarto das filhas de modo impecável. Arrumou as camas com cobertores cheirosos. Removeu cada mancha de sangue de gato do carpete. Até montou uma árvore de Natal na sala, ornada com bolas brilhantes, ouropel e presentes. De vez em quando, ao cuidar dos preparos, Jack pensava no jogo que disputava e calculava em silêncio as suas chances. Nos próximos dias teria de pesar não apenas no próprio sofrimento, mas também os das filhas, contra a possível vitória. E sempre, enquanto fazia esses cálculos, a chance de vitória parecia compensar os riscos. Assim continuava a escrever a sua vida e a esperar. Começou a nevar, com leves pancadas nas janelas e na porta. As crianças apareciam para entoar cantigas e ele era generoso com elas. Era possível, por um breve momento, acreditar na paz na terra. No fim do dia 23 de dezembro, as filhas chegaram com um redemoinho de caixas e beijos. A mais jovem, Amanda, chegou em casa primeiro. De seu ponto de vista favorável, no patamar da escada, o Yattering deu um olhar maligno para a jovem. Ela não parecia o material ideal para se induzir um ataque de nervos. Na verdade, ela parecia perigosa. Gina chegou umas 2 horas depois. Uma mulher requintada, de 24 anos,
que em cada aspecto parecia tão intimidante quanto a irmã. Elas entraram na casa causando alvoroço e gargalhadas. Rearrumaram a mobília, jogaram fora as porcarias do freezer, contaram uma à outra e ao pai como sentiam falta um do outro. No espaço de algumas horas, aquela casa enfadonha foi repintada com luz, alegria e amor. Isso nauseava o Yattering. Lamuriando-se, ele tapou os ouvidos para bloquear a barulheira de afeto no quarto, mas ela era envolta por ondas de choque. Tudo o que ele podia fazer era esperar, escutar e refinar sua vingança. Jack estava alegre com suas beldades em casa. Amanda tão cheia de opiniões e tão forte quanto a mãe. Gina ainda mais parecida com a mãe, estável, perceptiva. Ele estava tão feliz com a presença delas que poderia chorar. E ali estava, o pai orgulhoso, pondo as duas em risco. Mas qual a alternativa? Se tivesse cancelado a celebração do Natal, pareceria bastante suspeito. Teria até mesmo estragado toda a sua estratégia e alertado ao inimigo para o seu truque. Não, precisava aguentar. Fazer-se de desentendido, como o inimigo esperava. Chegaria o momento da ação. Às 3h15 da manhã de Natal, o Yattering inaugurou as hostilidades ao derrubar Amanda da cama. Uma performance ordinária, na melhor das hipóteses, mas que teve o efeito pretendido. Sonolenta, esfregando a cabeça machucada, ela voltou à cama apenas para ver a cama dar um pinote e balançar e derrubá-la novamente, como um potro irrequieto. O barulho despertou o resto da casa. Gina chegou primeiro ao quarto da irmã. O que está acontecendo? Tem alguém debaixo da cama. O quê? Gina pegou um peso de papel da cômoda e mandou o invasor sair. O Yattering, invisível, sentou-se no batente da janela e fez gestos obscenos para as mulheres, dando nós na genitália. Gina conferiu debaixo da cama. Agora o Yattering se dependurou num suporte da luz, balançando para frente e para trás, fazendo o quarto rodar. Não tem nada aqui. Tem. Amanda sabia. Ah, sabia sim. Tem alguma coisa aqui, disse. Alguma coisa no quarto com a gente, tenho certeza. Não. Gina foi definitiva. Está vazio. Amanda estava olhando atrás do guarda-roupa quando o Polo entrou. Que barulheira é essa? Tem alguma coisa na casa, papai. Me derrubaram da cama. Jack olhou para os lençóis amarrotados, as almofadas desarrumadas, e então para Amanda. Era o primeiro teste. Precisava mentir com o máximo de casualidade. Parece que você teve um pesadelo, querida, disse, fingindo um sorriso inocente. Tem alguma coisa debaixo da cama, insistiu Amanda. Agora não tem ninguém. Mas eu senti. Bem, vou conferir o resto da casa. Sugeriu ele, sem entusiasmo pela atividade. Vocês duas fiquem aqui, por precaução. Assim que Polo deixou o quarto, o Yattering balançou a luz mais um pouco. Subsidência, disse Gina. Estava frio no andar de baixo, e Polo podia ter passado sem pisar descalço nos azulejos da cozinha, mas estava quietamente satisfeito que a batalha fosse deflagrada de modo tão ordinário. Receava que o inimigo pegasse pesado com essas vítimas tão dóceis à disposição. Mas não. Julgara a mente da criatura com muita precisão. Era de categoria inferior. Poderosa, porém lenta. Passível de ser induzida a ultrapassar os limites do autocontrole. Basta tomar cuidado, disse a si mesmo. Basta tomar cuidado. Deambulou pela casa inteira, abrindo os armários e conferindo atrás da mobília com a devida atenção. Então retornou às filhas, que se sentavam no topo da escada. Amanda parecia pequena e pálida, não a mulher de 22 anos que era, mas uma criança de novo. Nada, contou ele com um sorriso. É a manhã de Natal, e do piso até o teto. Gina completou a rima. Nada se move, nem mesmo um inseto. Nem mesmo um inseto, querida. Naquele momento, o Yattering aproveitou a deixa para derrubar um vaso da lareira da sala. Até Jack deu um pulo. Merda, disse.
Precisava dormir um pouco, mas estava bem claro que o Yattering não tinha intenção de deixá-los em paz tão cedo. Será, murmurou, catando os pedaços do vaso de porcelana, colocando-os num pedaço de jornal. A casa tem afundado um pouco do lado esquerdo, sabem? Disse em voz alta. Está assim faz anos. A subsidência, comentou Amanda com muita certeza, não me derrubaria da cama. Gina não falou nada. As opções eram limitadas. As alternativas nada atraentes. Bem, talvez fosse o Papai Noel, disse Polo, tentando aliviar a tensão. Fez um pacote com os pedaços do vaso e atravessou a cozinha, certo de que estava sendo seguido de perto a cada passo. O que mais poderia ser? Soltou a pergunta por cima do ombro enquanto enfiava o jornal na lixeira. A única explicação além dessa... Aqui, ele quase se exaltou por encostar tanto na verdade. A única explicação além dessa é absurda demais para falar. Era uma ironia primorosa. Negar a existência do mundo invisível, tendo a absoluta certeza de que agora mesmo ele fungava a vingativa em seu cangote. Você se refere a poltergastes? Perguntou Gina. Eu me refiro a qualquer coisa que faça barulho durante a noite. Mas somos adultos, não é? Não acreditamos no bicho-papão. Não, disse Gina com desânimo. Não, mas também não acredito que a casa esteja afundando. Bem, isso vai ter que servir por agora, declarou Jack, encerrando a conversa com despreocupação. O Natal começa logo. Não vamos estragar tudo falando de gremlins, não é? Riram juntos. Gremlins. Essa doeu muito. Chamar uma cria do inferno de gremlin. O Yattering, fraco de frustração, lágrimas ácidas queimando as bochechas intangíveis, rangeu os dentes e se manteve em silêncio. Ainda chegaria o momento de arrancar aquele sorriso ateu do rosto liso e gordo de Jack Polo. Bastante tempo. Sem melindres a partir de agora. Sem sutileza. Seria um ataque aberto. Faça-se sangue. Faça-se agonia. Que todos sejam vencidos. Amanda estava na cozinha, preparando o jantar de Natal, quando o Yattering armou o próximo ataque. Pela casa ressonava o coro de King's College, ó cidade de Belém. Como pareces calma. Os presentes tinham sido abertos, gins tônicas eram sorvidos e a casa era um abraço caloroso do teto ao porão. Na cozinha, um frio repentino perpassou o aquecimento e o vapor, fazendo Amanda tremer. Ela foi até a janela, que estava entreaberta, para deixar o ar escapar, e a fechou. Talvez estivesse adoecendo. O Yattering observava suas costas enquanto ela se ocupava com a cozinha, aproveitando um dia de vida doméstica. Amanda sentia o olhar. Deu a volta. Ninguém, nada. Continuou a lavar a couve de Bruxelas, cortando uma que tinha uma minhoca enrolada dentro. Ela mergulhou na água. O coro continuava cantando. Na sala, Gina e Jack riam de alguma coisa. Então um ruído. Primeiro algo chacoalhou, seguido por pancadas de punhos numa porta. Amanda soltou a faca na tigela de couve de Bruxelas e se virou da pia, seguindo o som. Ficava cada vez mais alto. Como algo trancado num dos armários, desesperado para escapar. Um gato preso numa caixa ou um pássaro. Vinha do forno. O estômago de Amanda se revirou, pois ela passou a esperar o pior. Teria deixado algo preso no forno enquanto colocava o peru? Chamou o pai, enquanto pegava o pano de prato e andava em direção ao fogão, que balançava com o pânico de seu prisioneiro. Imaginou um gato escaldado saltando nela, ou pelos queimados, a carne um pouco assada. Jack chegou na porta da cozinha. Tem alguma coisa no forno, explicou ela, como se isso fosse necessário. O fogão estava em frenesi. As porradas de dentro só faltavam arrancar a porta. Ele pegou o pano da mão dela. Essa é nova, pensou. Você é melhor do que eu imaginava. Isso é inteligente. É original. Agora Gina chegou na cozinha. O que está queimando? Gracejou. Porém a piada se perdeu, pois o fogão começou a dançar
e as panelas de água fervente foram lançadas das bocas para o chão. A água escaldante queimou a perna de Jack. Ele gritou, esbarrando em Gina antes de saltar para o fogão com um grito tão afiado quanto o de um samurai. O puxador do forno estava escorregadio com o vapor e a gordura, mas ele o segurou e abriu a porta. Uma onda de calor vaporoso e intenso saiu do forno, com um cheiro suculento de gordura de peru. Mas a ave lá dentro, ao que parecia, não tinha intenções de ser comida. Estava se jogando de um lado para o outro da assadeira, espirrando gotas de molho em todas as direções. As asas marrons e crocantes batiam e se debatiam penosamente. As pernas carimbaram uma tatuagem no teto do forno. Então pareceu notar a porta aberta. As asas se esticaram em cada lado do corpo recheado. Ele deu um pulinho e pousou na porta do forno, numa imitação de quando era vivo. Sem cabeça, derramando recheio e cebolas, saltou como se ninguém tivesse avisado ao maldito ser que ele estava morto, enquanto a gordura ainda borbulhava nas costas cobertas de bacon. Amanda gritou. Jack se jogou até a porta quando a ave se moveu no ar, cega, porém vingativa. O que pretendia fazer após alcançar as 3 vítimas encolhidas, elas jamais souberam. Gina puxou Amanda para o corredor, com o pai seguindo na cola, e a porta foi batida quando a ave cega se lançou no painel, se chocando nele com toda a força. O molho escuro e gorduroso escorreu pela brecha debaixo da porta. A porta não tinha tranca, mas Jack raciocinou que a ave não seria capaz de girar a maçaneta. Ao recuar, sem fôlego, xingou sua confiança. A oposição tinha mais cartas na manga do que ele pensava. Amanda estava recostada na parede, choramingando, a face suja com manchas de gordura de peru. Não parecia capaz de outra coisa, além de negar o que tinha visto, balançando a cabeça e repetindo a palavra não, como um mantra contra o horror ridículo que ainda se lançava contra a porta. Jack a acompanhou até o outro lado da sala. O rádio ainda entoava cantigas que abafavam a barulheira da ave, mas suas promessas de bondade pareciam um consolo fraco. Gina serviu um conhaque forte para a irmã e se sentou ao lado dela no sofá, servindo-lhe álcool e conforto em igual medida. Isso pouco alterou Amanda. O que foi que aconteceu? Gina perguntou ao pai, num tom que demandava uma resposta. Não sei, respondeu Jack. Histeria coletiva? O desprazer de Gina era pleno. Seu pai tinha um segredo. Sabia o que estava acontecendo na casa, mas por alguma razão ele se recusava a contar. Para quem eu ligo? Para a polícia ou para um exorcista? Nenhum dos dois. Pelo amor de Deus. Não há nada acontecendo, Gina. Sério. O pai se afastou da janela e olhou para a filha. Seus olhos diziam que a boca se recusava a contar, que agora era a guerra. Jack ficou com medo. A casa de repente se tornara uma prisão. O jogo de repente se tornara letal. O inimigo, em vez de disputar jogos tolos, queria machucá-los de verdade. Na cozinha, o peru enfim concedera a derrota. As cantigas no rádio deram lugar a um sermão sobre as bênçãos divinas. O que era doce tornava-se amargo e perigoso. Ele olhou para Amanda e Gina do outro lado da sala. Devido às próprias razões, as duas tremiam. Polo queria lhes contar, queria explicar o que estava acontecendo. Mas a coisa devia estar lá, deduziu, contemplando. Estava errado. O Yatney havia se retirado para o sótão, bastante satisfeito com os próprios feitos. A ave, sentia, tinha sido um lance de gênio. Agora podia descansar um pouco, recuperar. Deixar os nervos dos inimigos se entregarem devido à antecipação. Então, em seu próprio tempo, ele daria o golpe de misericórdia. Ociosamente, ficou pensando se algum dos inspetores tinha visto seu trabalho com o peru. Talvez ficassem impressionados o suficiente com a originalidade do Yatney para melhorar suas perspectivas de trabalho. Com certeza ele não frequentara todos aqueles anos de treinamento apenas para perseguir imbecis desmiolados como o Polo. Devia ter algo mais desafiador que aquilo à disposição. Sentia a vitória em seus ossos invisíveis. Era uma ótima sensação.
Agora a perseguição a Apolo sem dúvida se impulsionaria. Suas filhas o convenceriam, se ele já não estivesse bem convencido, de que logo ocorreria algo terrível. Ele cederia, ficaria em frangalhos. Talvez enlouquecesse à maneira clássica. Arrancaria os cabelos, rasgaria as roupas, se lambuzaria com os próprios excrementos. Ah, sim, a vitória era iminente. E os mestres não o amariam? Não seria inundado de elogios e poder? Bastava apenas mais uma manifestação, uma intervenção final, inspiradora, e Polo se tornaria uma carne chorosa. Cansado, porém confiante, o Yatterin desceu até a sala. Amanda dormia estirada no sofá. De certo estava sonhando com o peru. Os olhos se viravam sob as pálpebras finas. O lábio inferior tremia. Gina sentava-se ao lado do rádio, agora em silêncio. Tinha um livro aberto no colo, mas não estava lendo. O importador de picles não estava no cômodo. Não era o seu passo na escada? Sim, ele estava subindo para aliviar a bexiga cheia de conhaque. O momento ideal. O Yatterin cruzou o cômodo. Amanda sonhava com algo escuro passando rápido em sua frente. Algo maligno, de gosto amargo. Gina tirou o olho do livro. As bolas prateadas estavam balançando devagar. Não apenas as bolas. O ouropel e os galhos também. Na verdade, a árvore. A árvore inteira balançava como se alguém a segurasse. Gina teve uma má impressão a respeito. Levantou-se. O livro deslizou até o chão. A árvore começou a girar. Minha nossa, disse ela. Minha Nossa Senhora. Amanda continuava dormindo. A árvore pegou velocidade. Gina atravessou a sala até o sofá com o máximo de firmeza e tentou acordar a irmã. Amanda, presa nos sonhos, resistiu por um momento. Pai, disse Gina. A voz foi alta e chegou ao corredor. Ela também acordou Amanda. No andar de baixo, Polo ouviu um barulho parecido com o de um cão ganindo. Não, como dois cães ganindo. Ao descer correndo as escadas, o dueto se tornou um trio. Ele irrompeu na sala esperando que os anfitriões do inferno estivessem ali, com cabeças de cães, dançando sobre suas beldades. Mas não, era a árvore que ganhia. Ganhia como um bando de cães, enquanto girava e girava. As lâmpadas haviam sido arrancadas dos bocais muito antes. O ar fedia a plástico queimado e seiva de pinheiro. A árvore em si girava como um peão, atirando as decorações e os presentes para fora dos galhos torturados com a liberalidade de um rei louco. Jack tirou os olhos do espetáculo da árvore e encontrou Gina e Amanda agachadas, apavoradas atrás do sofá. Dei um fora daqui, gritou ele. Enquanto falava, a televisão impertinentemente ficou numa perna só e começou a girar como a árvore, acelerando depressa. O relógio sobre a lareira se juntou à pirueta. Os atiçadores ao lado do fogo, as almofadas, os ornamentos. Cada objeto acrescentou sua nota singular à orquestra de ganidos, que segundo a segundo chegava a um volume ensurdecedor. O ar começou a se infestar com o odor de madeira queimada, conforme a fricção aquecia os peões até o ponto de queima. A fumaça rodopiava pela sala. Gina segurou o braço de Amanda e a puxou em direção à porta, protegendo o rosto dela da saraivada de agulhas de pinheiro disparadas pela árvore ainda em aceleração. Agora as luzes giravam. Os livros, após saltarem das estantes, haviam se juntado à tarantela. Jack podia ver, com o olho da mente, o inimigo correndo entre os objetos como um malabarista girando pratos em varetas, tentando mantê-los todos em movimento ao mesmo tempo. Devia ser um trabalho exaustivo, pensou. O demônio, com certeza, estava prestes a entrar em colapso. Não tinha como estar raciocinando direito. Superexcitado, impulsivo, vulnerável. Essa devia ser a hora, se houvesse alguma, de enfim entrar na batalha. Encarar a coisa, desafiá-la, pegá-la. De sua parte, o Yatterin gozava de sua orgia de destruição. Lançava cada objeto móvel na confusão, fazendo tudo girar.
Observou com satisfação as filhas se contraírem e se debaterem. Riu ao ver o velho encarar, de olho arregalado, aquele disparatado balé. Sem dúvida estava prestes a enlouquecer, não é? As beldades alcançaram a porta, com o cabelo e a pele cheias de agulhas de pinheiro. Polo não as viu sair. Atravessou a sala correndo, desviando de uma chuva de ornamentos, e pegou um garfo trinchante de bronze que o inimigo deixara passar desapercebido. Bricabraques preencheu o ar em torno de sua cabeça, dançando com uma velocidade nauseante. Seu corpo foi ferido e perfurado. Mas a empolgação de entrar em batalha o empolgara, e ele começou a bater nos livros e nos relógios e a espatifar a louça. Como um homem numa nuvem de gafanhotos, ele correu em volta da sala, derrubando seus livros favoritos numa balbúrdia de páginas flutuantes, destruindo a porcelana rodopiante, estilhaçando as lâmpadas. Uma bagunça de objetos quebrados inundou o chão, alguns dos quais ainda se virando, conforme a vida se esvaía dos fragmentos. Mas para cada objeto abatido, uma dúzia ainda girava, ainda ganhia. Ele podia escutar Gina diante da porta, gritando para ele sair, deixar aquilo para trás. Mas era tão divertido combater o inimigo de modo mais direto do que jamais lhe fora permitido antes. Não queria desistir. Queria que o demônio se mostrasse, se fizesse conhecido, reconhecido. Queria confrontar o emissário do antigo de uma vez por todas. Do nada, a árvore cedeu aos ditados da força centrífuga e explodiu. O barulho foi como um uivo de morte. Galhos, ramos, agulhas, bolas, luzes, fios, fitas voaram pela sala. Jack, de costas para a explosão, sentiu uma rajada de energia lhe atingir com força e foi derrubado no chão. A nuca e o escalpo ficaram cheios de agulhas de pinheiro. Um galho sem folhas passou raspando por sua cabeça e espetou o sofá. Fragmentos de árvore tamborilavam ao seu redor sobre o carpete. Agora outros objetos em volta da sala, que giravam mais que a tolerância de suas estruturas, explodiam como a árvore. A televisão estourou, mandando uma onda letal de vidros pela sala, muitos dos quais se enterravam na parede do outro lado. Fragmentos internos da televisão, tão quentes que chamuscavam a pele, acertaram Jack, enquanto ele se acotovelava em direção à porta, como um soldado sob um bombardeio. Os resquícios do bombardeio de cacos eram tão espessos que parecia haver uma névoa na sala. Os travesseiros deram um toque à cena, nevando no carpete. Restos de bibelôs, um braço belamente esmaltado e uma cabeça de cortesã saltitavam no chão, diante de seu nariz. Gina estava agachada diante da porta, apressando-o, os olhos estreitos contra o ataque. Quando Jack alcançou a porta e sentiu os braços da filha à sua volta, jurava que podia escutar as risadas da sala. Risadas tangíveis e audíveis, ostensivas e satisfeitas. Amanda estava de pé no corredor, com o cabelo repleto de agulhas de pinheiro, olhando para Jack. Ele passou as pernas pela porta, que Gina logo bateu para isolar a demolição. — Mas que diabos é isso? Indagou. — Poltergeist? Fantasma? O fantasma da mãe? Jack achou engraçado a ideia de que a esposa morta fosse responsável por toda aquela destruição em larga escala. Amanda deu um sorriso amarelo. Bom, pensou ele, pelo menos ela está saindo dessa. Então, notou o olhar vazio e a verdade veio à tona. Ela estava devastada. Sua sanidade se refugiava onde o fantástico não podia alcançar. O que é aquilo lá dentro? Perguntou Gina, apertando o braço dele com tanta força que conteve o fluxo de sangue. Não sei, mentiu ele. Amanda? O sorriso de Amanda não sumiu. Ela apenas olhava para ele através dele. Sabe sim. Não, mentira. Acho que... Ele se ergueu do chão, tirando da camisa e das calças os cacos de porcelana, as penas e o vidro. Acho que vou dar uma caminhada. Atrás dele, na sala, os últimos indícios dos ganidos haviam cessado. O ar do corredor estava elétrico, com presenças imperceptíveis. O Yatri estava muito perto dele, totalmente invisível, mais pertinho. Era o momento mais perigoso. Não devia perder o controle agora. Devia se levantar como se nada tivesse acontecido. Deixar Amanda em paz.
Deixar as explicações e recriminações para depois que tudo terminasse. Caminhada? Disse Gina descrente. Sim, caminhada. Preciso tomar um ar fresco. Você não pode deixar a gente aqui. Vou procurar alguém para ajudar na limpeza. Mas e a Mandy? Ela vai superar. Deixa ela. Foi difícil, quase imperdoável, mas agora já tinha sido dito. Ele cambaleou até a porta, sentindo-se nauseado após tanto giro. Gina estava furiosa às suas costas. Você não pode simplesmente sair. Está maluco? Preciso tomar um ar fresco, respondeu ele, de forma tão casual quanto seu coração acelerado e sua garganta seca podiam permitir. Então vou dar uma saidinha. Não, disse o Yateren. Não, não, não. Estava atrás dele. Polo podia sentir, morrendo de raiva, morrendo de vontade de arrancar a cabeça dele. Mas não tinha permissão para tocá-lo. Jack podia sentir o seu rancor como uma presença física. Deu mais um passo em direção à porta da frente. Ainda estava com ele, seguindo cada passo. A sombra, a busca, inabalável. Gina gritou com ele. Seu filho da puta! Olha para a Mandy. Ela está fora de si. Não, ele não podia olhar para ela. Se olhasse, iria chorar, iria ceder como a coisa desejava, e tudo estaria perdido. Ela vai ficar bem, respondeu com pouco mais que um sussurro. Esticou o braço para a maçaneta. A criatura bateu a porta depressa, ruidosamente, sem ânimo para fingimentos agora. Jack, mantendo os movimentos estáveis ao máximo, destravou a porta em cima e embaixo. O Yateren a travou de novo. Era emocionante esse jogo. Também era assustador. Se ele forçasse a barra, será que a frustração faria o demônio atropelar as lições das aulas? Com gentileza e suavidade, destravou a porta mais uma vez. Com a mesma gentileza e a mesma suavidade, o Yateren a travou. Jack se perguntou por quanto tempo ele insistiria nisso. Precisava sair de alguma maneira. Tinha que fazê-lo cruzar o limiar da porta. Um passo para fora era tudo o que a lei requeria, de acordo com suas pesquisas. Um simples passo. Destrava, trava, destrava, trava. Gina estava a 2 ou 3 metros do pai. Não entendia o que via, mas era óbvio que o pai estava disputando uma batalha com alguém ou alguma coisa. Papai, começou ela. Silêncio, disse ele com calma, sorrindo enquanto destravava a porta pela 7ª vez. Havia um toque de loucura no sorriso. Era muito aberto e muito calmo. Inexplicavelmente, ela devolveu o sorriso. Era severo, mas genuíno. Seja qual fosse a questão aqui, ela o amava. Polo partiu para a porta dos fundos. O demônio se adiantou 3 passos dele, disparando pela casa como um velocista e travando a porta antes que Jack sequer alcançasse a maçaneta. Mãos invisíveis giraram a chave na fechadura e depois ela foi pulverizada no ar. Jack simulou o movimento em direção à janela ao lado da porta dos fundos, mas as persianas foram fechadas e as venezianas batidas. O Yateren, preocupado demais com a janela para prestar atenção em Jack, não notou que ele dava a volta. Quando viu o truque que estava sendo feito, emitiu um pequeno guincho e correu atrás dele, quase escorregando no chão polido e batendo em Jack. Evitou a colisão com perfeitos movimentos de balé. Realmente seria fatal. Tocar o homem no calor do momento. Polo voltou à porta da frente. E Gina, ciente da estratégia do pai, havia destravado a porta enquanto Jack e o Yateren brigavam na porta dos fundos. Jack rezava para que ela tivesse aproveitado a oportunidade de abri-la. Ela tinha. Estava um pouco entreaberta. O ar gelado da tarde limpa adentrava o corredor. Jack percorreu os últimos metros até a porta com velocidade, sentindo, sem escutar, o uivo de reclamação que o Yateren soltou ao ver a vítima escapar para o mundo externo. Ele não era uma criatura ambiciosa. Tudo o que desejava naquele momento, acima de qualquer outro sonho, era segurar esse crânio humano com as palmas das mãos e esmagá-lo. Destruí-lo em pedacinhos e jogar o pensamento quente na neve. Acabar com Jack e J. Polo, para todo sempre. Era pedir demais? Polo havia pisado na neve fresquinha, enterrando as pantufas e as barras das calças no gelo.
Quando a criatura alcançou os degraus, Jack já estava a 3 ou 4 metros de distância, marchando a caminho do portão, escapando. O Yathren uivou de novo, se esquecendo dos anos de treinamento. As lições aprendidas, as regras de batalha gravadas em seu crânio foram submersas por causa do mero desejo de tirar a vida de Polo. Ele atravessou a porta e o perseguiu. Era uma transgressão imperdoável. Em algum lugar do inferno, os poderes, que dure o seu domínio, que dure a era de cagar luz na cabeça dos condenados, sentiram o pecado e souberam que a guerra pela alma de Jack e Polo estava perdida. Jack também sentiu. Ouviu o som de água fervendo, pois os passos da criatura derretiam a neve no caminho. Estava indo atrás dele. A coisa tinha quebrado sua primeira regra de existência. Era uma falta. Ele sentiu a vitória na espinha e na barriga. O demônio o ultrapassou no portão. Sua respiração era visível no ar, embora o corpo que a emanasse ainda não pudesse ser visto. Jack tentou abrir o portão, mas o Yathren o bateu. Será, disse Jack. O Yathren não conseguiu aguentar mais. Segurou a cabeça de Jack, querendo pulverizar o osso frágil. O toque foi seu segundo pecado, e era uma agonia imperdoável ao Yathren. Ele ladrou como um banshee e cambaleou para longe do contato, escorregando na neve e caindo de costas. Sabia de seu erro. As lições recebidas emergiam de vez. Também sabia da punição por deixar a casa, por tocar no homem. Estava sujeito a um novo senhor, escravizado por essa criatura idiota diante dele. Polo tinha vencido. Ele riu, observando o modo como os contornos do demônio apareciam na neve sobre o caminho de entrada. Como uma fotografia surgindo numa folha de papel, sua imagem ficou nítida. A lei estava cobrando o seu encargo. O Yathren jamais poderia se esconder do mestre novo. Ali estava ele, diante dos olhos de Polo, com toda a sua glória sem charme. Carne castanha e olhos brilhantes sem pálpebra, braços moles, cauda derretendo a neve. Desgraçado, disse. Seu sotaque tinha uma cadência australiana. Você não falará até que lhe seja ordenado, disse Polo com uma autoridade calma, porém absoluta. Entendido? O olho sem pálpebra obnubilou-se com humildade. Sim, disse o Yathren. Sim, senhor Polo. Sim, senhor Polo. Pôs o rabo entre as pernas como um cão açoitado. Levante-se. Obrigado, senhor Polo. Levantou-se. Uma visão nada aprazível, mas que, não obstante, agradava a Jack. Ainda o pegarão, disse o Yathren. Quem? Você sabe, disse hesitante. Diga o nome. Beelzebub, respondeu, orgulhoso em falar o nome do antigo mestre. Os poderes, o próprio inferno. Acho que não, refletiu Polo. Não com você sujeito a mim como prova das minhas habilidades. Não sou o melhor? O olho pareceu irritado. Não sou? Sim. Cedeu de maneira amarga. Sim, você é o melhor. Ele começou a tremer. Está com frio? Perguntou Polo. Ele acenou, simulando o aspecto de uma criança perdida. Então precisa de um pouco de exercício, disse. É melhor voltar para dentro de casa e começar a arrumar tudo. O Yathren pareceu estupefato, até mesmo desapontado com essa ordem. Nada mais? Perguntou incrédulo. Nenhum milagre? Nenhuma Helena de Troia? Nada de voar? Polo sentia frio só de pensar em voar numa tarde coberta de neve como aquela. Era, em sua essência, um homem de gostos simples. Tudo o que pedia na vida era o amor das filhas, uma casa confortável e um bom preço comercial para os picles. Nada de voar, respondeu. Ao se arrastar pelo caminho até a porta, o Yathren pareceu se iluminar com uma nova maldade. Ele se virou para Polo, obsequioso, mas inconfundivelmente arrogante. Posso falar uma coisinha? Disse. Fale. É justo que o senhor seja informado de que é considerado irreligioso ter qualquer contato com seres como eu, até mesmo herético. É mesmo? Sim,
respondeu Yatrin, intensificando a sua profecia. Pessoas foram queimadas por menos. Não nesta época, respondeu Polo. Mas o Serafim verá, disse. E isso significa que o senhor jamais irá àquele lugar. Que lugar? O Yatrin se atrapalhou buscando a palavra especial que ouvira Beelzebub utilizar. O paraíso, disse triunfante. Um sorriso feio surgiu em seu rosto. Era a manobra mais sagaz que já tinha tentado. Aquilo era malabarismo teológico. Jack acenou com leveza, mordiscando o lábio inferior. A criatura certamente estava contando a verdade. A associação com ele ou com seus semelhantes não seria vista com bons olhos pelo anfitrião dos santos e dos anjos. Provavelmente seria barrado nas planícies do paraíso. Bem, respondeu. Já sabe o que tenho a dizer sobre isso, não é? O Yatrin olhou para ele, franzindo o senho. Não, ele não sabia. Então o sorriso de satisfação que ele dava se arrefeceu, como se acabasse de perceber aonde Polo queria chegar. O que eu digo? Perguntou Polo. Derrotado, o Yatrin murmurou a frase. Será, será. Polo sorriu. Você ainda tem uma chance, disse ele e entrou na casa, fechando a porta com muita serenidade no rosto.